Talvez você já tenha ouvido falar da coleção de NFTs de macacos mais famosa do momento. Estamos falando de Bored Apes Yacht Club. Essa coleção possui menos de um ano e já é um negócio multibilionário. Atraiu a atenção de toda a comunidade de cripto, de grandes corporações e até de celebridades. Mas qual o segredo desse sucesso? Como que eles conseguiram alcançar tanto valor e tantas pessoas em tão pouco tempo? Eu vou responder essas e outras perguntas aqui nesse vídeo. Bora lá! Fala pessoal, eu sou o Tim Balabush e hoje eu tô aqui no canal da Paradigma para falar sobre NFTs e mais especificamente Bored Apes Yacht Club. E antes de continuar, aproveita aí para se inscrever no canal. Vamos lá, a primeira coisa é explicar o que são os Bored Apes. Essa é uma coleção de NFT que foi lançada em abril do ano passado, em 2021. Geralmente na gênese de um projeto, no início de um projeto, a maneira mais comum de fazer a distribuição dos NFTs é permitindo que a comunidade minte os NFTs, que é bem resumidamente criar os NFTs na blockchain. E o custo de mintar ou criar um Bored Ape era de 0.08 Ether, que em valores atuais, enquanto eu gravo esse vídeo, é de aproximadamente $200. E alguns vão pensar, meu Deus, mais de R$1.000 num JPEG. Mas atualmente o floor price, ou o preço de piso, o Bored Ape mais barato está em torno de 117 Ether. A gente está falando aí de $320 mil. Esse é um crescimento insano, principalmente pensando em um projeto que nós não sabemos nem quem são as pessoas que estão por trás dele, ou pelo menos a real identidade deles. O Bored Ape foi criado por 4 amigos que atendem pelos seguintes apelidos: Gargamel, Emperor Tomato Ketchup, Gordon Gunner e No Sass, apelidos criativos. Mas também tem uma empresa por trás desse projeto que chama Yuga Labs, a gente vai falar um pouquinho deles mais pra frente. Aliás, falando em nomes criativos, a origem do nome dessa coleção é bem interessante. Eles queriam uma história, eles queriam um conceito por trás dessa coleção de NFTs, algo que fosse inspirador para as pessoas, mas ao mesmo tempo permitisse que elas projetassem suas próprias histórias ali. A ideia é a seguinte: o ano é 2035. Todas as pessoas que ape in nas criptos, ou entraram loucamente nas criptos, vou traduzir desse jeito, ficaram insanamente ricos, mas também muito entediados. E agora eles só querem passar tempos com as pessoas que pensam da mesma maneira sobre criptos. Mas para isso você não vai em qualquer lugar. Um lugar legal para se reunir com seus amigos seria um Yacht Club. E é daí que vem o nome Bored Ape Yacht Club. Eu não acredito que os criadores, os fundadores desse projeto tinham noção do que estava por vir quando eles criaram tudo isso. Mas eu acredito que todo esse conceito e essa história por trás do projeto foi um fator muito importante para o sucesso dele em tão pouco tempo. Porque foi nesse conceito e nessa história que a comunidade de cripto pôde tão facilmente se identificar. E várias pessoas notáveis da comunidade de cripto entraram nesse projeto, e uma delas é um colecionador de NFTs chamado Pranksy. Ele ficou muito conhecido por entrar no estágio inicial de vários projetos e fazer milhões de dólares com isso. E não foi diferente com a coleção dos Bored Apes Yacht Club. Ele não só entrou no início, como ele comprou 1.200 Bored Apes. Só pra gente ter noção, isso representa mais de 10% de toda a coleção. Isso foi na época do mint, da gênese do projeto, onde cada Bored Ape custava 0.08 Ether. Só que o que aconteceu? A coleção foi ganhando popularidade, o valor foi aumentando e o Pranksy foi vendendo seus NFTs. Vale lembrar que esse movimento de venda não foi exclusivo do Pranksy. Várias pessoas que entraram no início do projeto e viram essa valorização começaram a vender seus NFTs. Muitas dessas pessoas queriam apenas flipar, ou seja, vender seu NFT por um custo maior do que o custo de criação ou da compra inicial. E sim, podemos dizer que essa foi uma decisão ruim para os vendedores, já que os Bored Apes valorizaram insanamente. Mas acredite, esse também foi um ponto importante para a comunidade e para a disseminação desse projeto. Com esses colecionadores vendendo seus Bored Apes, diluiu a quantidade de NFTs entre a comunidade. Em outras palavras, descentralizou esse projeto. E já que estamos falando de comunidade, vale lembrar que comunidade é um fator crucial para que um projeto de NFT dê certo. Isso para não dizer o fator. E o Bored Ape abordou esse ponto de uma maneira em que a comunidade se identificou muito facilmente. O que eu quero dizer com isso? A comunidade de cripto, ela valoriza muito a descentralização, a disseminação do poder e de tomada de decisões entre a comunidade. Isso é feito geralmente por meio de tokens de protocolos descentralizados, participantes mais ativos em DAOs e, no caso dos NFTs, os detentores dos tokens não fungíveis da coleção em questão. Aonde eu quero chegar com isso? Quando os Bored Apes foram lançados, a coleção mais famosa naquela época eram os CryptoPunks, mas essa era uma coleção, na verdade, essa é uma coleção de preços extremamente altos, o que fazia da comunidade apenas um espectador de todos os CryptoPunks, onde apenas alguns poucos tinham acesso àquela coleção de NFTs. Mas isso é só um dos pontos. Talvez uma das coisas que mais teve impacto foi a questão de que a Larva Labs é a empresa por trás dos CryptoPunks, ela tem todos os direitos sobre os NFTs dos CryptoPunks. Ou seja, mesmo as pessoas que tinham muito dinheiro e podiam comprar um CryptoPunk, elas não tinham direito comercial algum sobre aqueles NFTs. Por exemplo, apenas a Larva Labs pode usar os CryptoPunks para fazer um programa de TV. Ou se você tem um CryptoPunk e fizer algum vídeo para o YouTube, dependendo da maneira que você usar esse CryptoPunk,
você pode tomar um strike da Larva Labs. Ou seja, o CryptoPunk é seu, pero no mucho. Mas o que isso tudo tem a ver com os Bored Apes, que é o assunto do nosso vídeo? A coleção Bored Ape Yacht Club dá todos os direitos comerciais para quem compra o NFT. Ou seja, se você comprar um Bored Ape, você pode usar da maneira que bem entender e inclusive fazer dinheiro com ele. Deixa eu falar algo importante aqui. Eu entendo que nós estamos lidando com um tipo de ativo extremamente novo e ainda estamos descobrindo a melhor maneira de lidar com a questão de direitos sobre a imagem atrelada a um ativo não fungível. Mas aqui nós temos dois extremos. Por um lado, nós temos os CryptoPunks, que causou estranheza na comunidade ao adotar essa abordagem mais restritiva com relação aos direitos desses NFTs. E do outro lado, nós temos Bored Apes, que surgiram com uma política mais livre e convidativa para a comunidade. E logo ganharam notoriedade, e um dos motivos eu acredito que foi esse. E ano passado, pelo menos no início do projeto, os Bored Apes eles não eram só mais acessíveis com relação aos direitos, mas também com relação aos valores. Então a comunidade de cripto logo passou a ver os Bored Apes como uma versão mais acessível dos CryptoPunks. E devido à liberdade que essa coleção dá, várias parcerias foram acontecendo quase que naturalmente. E talvez o collab que mais ganhou a atenção da mídia ultimamente foi a parceria com a Adidas, que criou um NFT usando um Bored Ape. E nesse caso, o que a Adidas criou não foi necessariamente um NFT colecionável, eles criaram um token que te dá acesso a itens exclusivos, por exemplo, no jogo The Sandbox. E também vai dar acesso a itens físicos exclusivos ainda esse ano de 2022. Eu confesso que eu tô bem ansioso para ver o que vem aí. E para vocês terem noção, até uma marca de roupa foi lançada recentemente com o tema de Bored Apes, chamada Apes Aesthetics. E quando você achava que as possibilidades criativas já tinham se esgotado, a Universal Music montou uma banda usando Bored Apes. A empresa vai pegar os NFTs 2D e transformar eles em seres 3D capazes de fazer performances em público. A banda foi batizada de Kingship, e não tem como eu não lembrar de Gorillaz, que também é uma banda feita apenas com animações. E não foram somente grandes empresas que foram atraídas pelo fenômeno Bored Ape Yacht Club. Essa coleção acabou atraindo também influencers, celebridades, artistas, atletas. No mundo da música nós temos Eminem, Justin Bieber, Snoop Dogg, Steve Aoki e tem mais. E eles também entraram no mundo dos esportes com Shaquille O'Neal, Neymar Jr., Steve Curry. E pra falar a verdade, todo tipo de famoso entrou nessa coleção. Jimmy Fallon, Kevin Hart, Paris Hilton, Mark Cuban, Logan Paul. Isso que eu tô resumindo aqui, tá? Só pra vocês terem uma noção do tipo de famoso que entrou nesse projeto. Mas nem tudo são flores. Há algumas controvérsias aí sobre a entrada de alguns desses famosos nessa coleção. Isso por causa de uma empresa chamada MoonPay. Essa é uma empresa que funciona como uma corretora e permite que seus usuários possam comprar e vender criptoativos. E eles têm um serviço específico para quem tem alto poder aquisitivo, e por meio desse serviço eles estão ajudando algumas celebridades a terem acesso aos Bored Apes. Mas até aí tudo bem. O negócio é que algumas dessas transações estão acontecendo off-chain, ou seja, isso não está registrado na blockchain os preços que foram pagos ou como essas transações foram feitas, e nós não sabemos o que realmente aconteceu. O que levanta algumas perguntas como, essas celebridades elas realmente compraram esses NFTs? Será que isso é algum tipo de patrocínio do MoonPay? Talvez o caso que mais chamou a atenção foi o da Gwyneth Paltrow, que é a atriz que fez a Peppers no filme Homem de Ferro. Desculpa gente, essa é a referência que eu tenho, tá? Esse caso ganhou mais notoriedade porque ela não era tão ativa no Twitter, e essa foi a rede social que ela usou para fazer a divulgação da compra que ela fez de um Bored Ape, agradecendo a MoonPay. De novo, isso levanta várias perguntas, mas para mim ressalta a importância de nós mantermos os dados on-chain. É lá onde nós temos mais transparência, e quando nós saímos de lá, as coisas podem ficar um pouco obscuras. Mudando um pouco de assunto, os criadores do Bored Ape Yacht Club, eles não pararam por aí nessa coleção. Eles criaram os Bored Ape Kennel Club, partindo da ideia que cada Bored Ape precisa de um companheiro. Ou seja, cada pessoa que tinha um Bored Ape podia adotar um cachorro para o seu Bored Ape. Obviamente que cada cachorro era um NFT e eles puderam mintar seu companheiro canino gratuitamente, tirando o custo do gas, a taxa da rede. E não parou por aí. Em agosto do ano passado, eles criaram uma categoria de NFTs chamado Mutant Serum. Em português seria soro mutante. A ideia é a seguinte, se você tinha um Bored Ape, você podia comprar um soro mutante, fazer seu Bored Ape bebê-lo ou combinar esses dois NFTs, criando um novo NFT daí. Esse novo NFT, por sua vez, são a nova coleção conhecida como Mutant Ape Yacht Club. A maneira que eles montaram tudo isso é bem legal e tudo dava para ser feito pelo site deles. É interessante notar que eles criaram uma gamificação ou uma dinâmica de interação com a comunidade que permite que novos membros entrem na comunidade, mas ao mesmo tempo mantenha ativo os membros atuais. Deixa eu dar um exemplo do que eu tô falando. Voltando lá para o NFT do soro mutante. Há 3 categorias desse soro, M1, M2 e M3. Sendo essa M3 a mais rara de todas e, como já era de se esperar, também
também a mais cara. Inclusive, no momento da gravação desse vídeo, só restam 3 unidades dessa M3. E é aí que entra um dos fundadores da Ethereum chamado Taylor Garing, que é uma peça bem conhecida aí no universo das criptos. Ele fez um evento para transmitir o seu Bored Ape bebendo o soro mutante e, consequentemente, criando um novo Mutant Ape. A Yuga Labs, a empresa por trás dos Bored Apes, criou essa dinâmica de interação entre a comunidade que não acaba nesses exemplos que eu tô dando. É um jogo sem fim, eles podem criar outras interações seguindo essa mesma lógica e explorar outros, vamos dizer, outros universos. Hoje a gente tá falando aqui de mutantes, de soro mutante, de companheiro canino, mas imagina quantos outros universos e quantas outras possibilidades eles ainda podem explorar. O que é legal em tudo isso é que todos esses projetos que estão sendo criados em cima dos Bored Apes permite que a comunidade cresça e mais pessoas possam participar desse fenômeno que é essa coleção. E eu acredito que esse é um dos pontos que impulsionou essa coleção, que é o conceito de ampliar a comunidade e dar liberdade para ela. É isso, pessoal, é impressionante notar como esse projeto em menos de um ano se tornou um negócio multibilionário. E a maneira como eles alcançaram isso, eu acredito que é a combinação de diversos fatores aí. E as principais foram as que citamos aqui. Esse senso de comunidade, permitir que quem tem um Bored Ape possa fazer o que quiser com ele, celebridades em peso entrando nessa coleção, além disso teve um time muito bom também, entre outras coisas. Aliás, qual a sua opinião? Ao que você atribui esse sucesso dos Bored Apes? E se você acha que faltou algo importante comentar aqui no vídeo, deixa aí nos comentários pra gente saber. Se você gostou desse vídeo, se inscreve e deixa o like aí pra nós sabermos e produzirmos mais conteúdos como esse. Por hoje é só e até a próxima.